Bom dia, bom dia, quarta-feira sua linda. Aqui estamos novamente com Café Sistêmico. Esse movimento de prosa que a gente tem aqui no Instagram há 6 anos, falando de tudo e de qualquer possibilidade que seja junto à verdadeira luz da expansão da consciência e daquilo que a gente tem buscado para a nossa existência, para a existência daqueles que nos cercam. Então, mais uma vez, a minha reverência ao Café Sistêmico, a tudo que ele representa. Deixa eu só dar um jeitinho aqui nesse fio. Muito bom. E a minha reverência a todos que permitem que o Café Sistêmico exista de forma simples, de forma direta, aqui, papo reto, né? E nós vamos conversar hoje sobre algo que, do meu interessante ponto de vista, tem sido premente falarmos, acolhermos e olharmos com um pouquinho mais de... Como é que eu vou dizer para vocês? Um pouquinho mais sabe assim, quando você quer afinar o violão, assim, deixar ele no ponto, eu acho que a gente tem que falar da maternidade. A gente tem que falar das bobagens que falam sobre a maternidade. A gente tem que falar do que as mães têm passado ao longo dos anos com neurose, né? Eu imagino que as pessoas que se atraíram especialmente pro Café Sistêmico de hoje, ou são mães, ou são filhas, ou filhos, né? Assim, porque todo mundo na programação da raça adâmica parece que ninguém veio da semente, né? Assim, nós viemos de um sistema familiar, por isso que a constelação clássica ela chama constelação sistêmica familiar, né? Assim, por quê? Porque a nossa história, quem nós nos tornamos, vem lá do nosso sistema familiar. Mas hoje, especialmente, isso foi uma intuição na semana passada, para falar com mães, com filhas, sobre filhas, com filhos e sobre filhos, aqui no nosso instituto, até findar o mês de maio, que é o mês dedicado às mães, né, assim? E não tem nada a ver com aquela bobagem de brigar com as pessoas que querem comemorar com o Dia das Mães, né? É tão gostoso, é um dia tão gostoso, independente se a sua mamãe está por aqui ou não. Ou a sua figura materna, porque nem sempre foi sua mãe biológica que representou essa figura de quem cuidou, de quem acreditou em você. Porque se estamos na vida, alguém cuidou. Pode não ter sido uma mãe biológica, mas alguém cuidou. Porque a criança sozinha, ela não consegue fazer esse movimento e ficar na vida sozinha. Então, o meu convite hoje é para que a gente olhe com discernimento, mas até com dados, eu trouxe vários dados estatísticos aqui, dentro da lógica da psicologia, da Organização Mundial da Saúde, nós estamos vivendo há algum tempo uma pandemia na saúde mental. Vocês devem ter acompanhado aí as 2 últimas semanas, Congresso de Medicina no exterior, Congresso de Medicina Integrativa também falando sobre isso aqui no Brasil e tantas outras frentes falando disso. Então não é só mais a psicologia, não é só mais a terapia holística, não é só mais a psiquiatria que está aí enquanto especialista da área estudando e se colocando a serviço. Hoje, saúde mental é o tema de maior preocupação mundial, superando a preocupação com os níveis de câncer, de oncologia, para termos noção de como isso é. Hoje, o INSS, por exemplo, ele que traz a estatística de afastamentos do ambiente empresarial organizacional. E é assustador o quanto aumentou o número de pessoas afastadas de seus trabalhos, de suas atividades laborais, por estresse, por ansiedade, crise de ansiedade, pânico e até ideação ou tentativa de automutilação. Então isso é algo que não é mais assim dos especialistas ficarem falando como psicólogos que somos, como psiquiatras, mas é uma preocupação da população como um todo. Ale, o que isso tem a ver com o tema de hoje? Primeiro eu quero saber aqui quem é mãe. Quem é mãe biológica de um ou mais? Me contem aí. Né? Porque quem é filha ou filho, eu sei que todo mundo que está aqui é filho de alguém. Sabe o que é lidar com uma maternidade equilibrada ou desequilibrada. Sabe o que é lidar com o amor ou com o desamor ou com ambas as coisas no caminho da maternidade. Mas quem aqui é mãe biológica de alguém? Para eu ter uma noção aqui do nosso público. Vai me contando aí.
Enquanto isso, hoje a gente vai falar um pouco de como eu tenho ouvido muito como lidar com essa geração, Ale. A nossa geração não tinha tecnologia, não tinha nem celular. A minha geração não tinha, né? A minha mãe não me criou me mandando mensagem por WhatsApp. Ela não sabia, não existia TikTok, não existia Instagram, né? Não existia redes sociais que os adolescentes acessam, as crianças acessam e que os adultos nem sequer sabem que existe. Aqui eu estou falando de plataformas muito divulgadas, muito conhecidas pelos pais, pelos adultos, mas tem muitas plataformas que os pais nem sabem que existem e os filhos estão lá dentro. E eu estou falando dos meus também, não estou falando só do de vocês, né? Eu auxiliei na educação de 2, que hoje são adultos, e estou com um adolescente. Então, sei muito bem como é, além do meu consultório, eu atender muitos jovens, muitos adolescentes, mas atendo muitas mães preocupadas com essa geração, preocupadas com essa galera, com essa tecnologia, com esse avanço aí em relação, principalmente, à sexualidade precoce, né? Então, tem muita coisa nesse sentido. E eu quero que você perceba qual é o caminho para auxiliar essas gerações. Porque esse caminho, ele parte sim da matriarca ou da figura materna. Como eu disse, eu auxiliei a criar dois. Não são meus filhos biológicos, mas eles me consideram como mãe. E a minha atuação no caminhar da vida deles, ou no encaminhar da vida deles, teve a ver com essa lógica do maternar, né? Do respeitar, do ver como um filho, embora sabendo que não eram meus filhos biológicos. Então, nós estamos falando de uma configuração terrena ou terráquea, que é a configuração do que nós chamamos de configuração da raça adâmica, que é a nossa raça aqui, né? Então, nessa configuração, a raça adâmica, vamos entender a raça adâmica, a nossa raça, como uma tecnologia. Então, nessa tecnologia, todo mundo vem de alguém, vem da união de 2 seres, né? É claro que eu não vou adentrar aqui em outras metodologias hoje da tecnologia, dos avanços tecnológicos para trazer a vida, tá? Não vou entrar nisso. Até aqui eu vou falar do maternar comum, ali que vai nascer de parto normal, de cesárea, uma criança que nasce tranquilamente ou uma criança que tem que ir para a incubadora, né? Nós estamos falando aqui de raça adâmica, de tecnologia. Então, nós somos uma tecnologia. E nessa tecnologia, nós dependemos de 2 outras tecnologias. Então, me contem aqui. Você é mãe de quantos? Quem aí é mãe de adolescente? Me digam se ainda estão com os cabelos na cabeça, como é que estão lidando com isso, né? Porque é isso que a gente veio falar aqui. Qual é o desafio da mãe da geração atual? Para quem está chegando, eu recebi uma orientação na semana passada de algumas clientes lá do Cedim, na sexta-feira, que o algoritmo não está roteando café sistêmico para elas, não chega para elas. Elas têm que entrar, ir lá no link, às vezes a gente tem que mandar o link lá no grupo para que elas possam entrar, tá bom? Então, quem quiser pode clicar aqui, tem uma setinha do lado direito e vocês podem mandar para as mães que vocês acham que essa live possa contribuir com o direcionamento, primeiro da vida delas, né? Depois da nossa própria vida, da própria vida dos nossos filhos, ou daqueles que criamos como filhos ou queremos bem como filhos, né? Então, aqui a Dalde TCB tá dizendo mãe de 4. Vixe, muita gente. A Stefane tá dizendo mãe de 2, é isso? De 2. Uma de 12 e um de 7. Quer dizer, um pré-adolescente e um entrando na pré-adolescência. Quem mais? A Marcela, mãe da Isa. A Isa é minha clientinha linda, uma garota linda, muito envolvida com autoconhecimento, porque a mãe se permitiu esse movimento. Uma menina que a gente constelou aí para um sintoma e ela conseguiu liberar grandemente, graciosamente esse sintoma, tem 17 anos, então está a pleno vapor na adolescência. Quem mais aí é mãe ou pai, né, gente? Embora a live seja para mãe, o pai quando é presente dizem que ele é pai, né? Alguns. Mãe de uma,
Mãe verdadeira de coração, a Fabi tá falando aqui para nós. Muito bem. A Miriam, 2 adolescentes da mesma idade. Olha o desafio. 2 adolescentes ao mesmo tempo para essa mãe encarar. A Rose tá falando, eu tenho 2. Muito bom. Me fala a idade dos filhos de vocês. Catarina tá dizendo que tem filhos. Marlene, eu conheço a Ju. Tá lá na Austrália. Marinete também não conheço fisicamente, mas sei que ela tem uma menina e um menino, já são adultos, já tem seus caminhos ali, né, Marinete? Muito bom. Me falem aí, eu sou mãe de 2 adultos hoje, me considero mãe de coração de 2 e tenho um biológico de 17, né, meu filhote, que até já mora sozinho já há um semestre e tudo mais. Vamos lá, que já é uma lógica da própria geração atual, né? Brasileiro é mais bairrista, mas goiano e mineiro é mais ainda, viu? Goiano e mineiro, a mãe goiana e mineira, ela tem um pouco mais de dificuldade de liberar os filhos de casa. A gente queria tudo juntinho, acho que toda mãe quer, né? Mas algumas comunidades já se abriram para outras possibilidades. O goiano e o mineiro, a gente queria manter tudo assim debaixo da asinha da gente, né? Então me falem aí. A Pamela tá falando, eu tenho Gabriele, de 21 anos, quer dizer, ainda é considerado dentro da lógica da psicologia como adolescente, tá bom? Ali até os 25, 26 anos. Ainda, a gente fala, não tem muito juízo ainda não, né, Pamela? E o Tiago, de 10 anos, que tá aí entrando na pré-adolescência, né? A Maria Angélica tá falando, minha fiotinha, bebê de mãe, tem 17 aninhos. Muito bom. Tô aqui para quem está entrando, está dando um tempo para o algoritmo chegar até as pessoas. Essa foi um pedido lá do Cedinho. As meninas, a gente entra, você já tá falando e tal, o algoritmo tá lento. E aí tem essa setinha do lado, as mamães que você conhece que possam estar sofrendo nessa lida com os filhotes. E não interessa a idade dos filhos, gente, eles são filhos, né? Então, a Loreana tá dizendo aqui, eu sou mãe de 4. Um tem 24 anos, tá saindo da adolescência aí, né, se tornando homem. Aqui eu tô falando dentro da lógica da psicologia, porque vai depender muito da educação e do desenvolvimento cognitivo que essa criança teve para ser mais ou menos maduro na fase adulta, tá? 19, tem de 24, de 19 em tese 2 adultos, um adolescente de 15 e um petititinho de 4 no meio dos grandão ali, né? Olha o desafio dessa mãe, que delícia. Cairene eu conheço os 3 rapazes, um de 16, um de 12 e um de 7. Um entrando na pré-adolescência, um em plena pré-adolescência e o outro já a gente considera na adolescência. Por que eu tô separando aqui? Eu sei que é comum, é de senso comum, mas eu só estou separando dentro da ótica da psicologia, que é a minha formação base, né? A gente olha desde o ponto de vista estrutural, que é o desenvolvimento cognitivo, neurobiológico, vamos chamar assim, né? E hormonal, tá bom? Porque impacta muito, gente. A gente pensa que não, mas impacta muito. Aquele sono da morte, eu chamo de morredeira. Aquele sono da morte do adolescente, você pensa, meu Deus do céu, como que hiberna. Ele é muito comum nessa faixa etária da adolescência, tá? Ali até os 18 anos, às vezes até os 19, é um sono incontrolável. A partir dos 8, 9 anos de idade, isso já pode acontecer. Mas ali entre 12, 13 anos e 17 anos, você fala, meu Deus, como que cabe tanta preguiça num ser humano só? Então, tem a preguiça, que é própria mesmo, é como se fosse uma preguiça até existencial, porque esse ser, ele não sabe quem ele é ainda. O adolescente, ele não é nem adulto nem criança, ele tá ali no limbo. Ele mesmo questiona isso, ele fala, minha mãe fala, você tem que ter responsabilidade. Você já é rapaz, você tem que ter responsabilidade, né? E aí, outra hora eu quero sair com os meus amigos. Não, você é muito novo, muito jovem, não pode ir. Então, ele fica confuso. Eu sou muito responsável, já sou um adulto, eu sou uma criança irresponsável, né? E aí entra também as questões hormonais, que é próprio da tecnologia da raça adâmica também. Esse ser está se desenvolvendo. Então, os hormônios estão aflorando, eles estão aprendendo a lidar com isso. Daí a necessidade dos pais acompanharem os estímulos.
Gente, eu não estou falando aqui de controle, tá? Eu nem gosto da palavra controle emocional, nem concordo com isso. Acho que a gente administra. Quando a gente tem expansão da consciência, a gente abre mão de controlar e começa a administrar um dia de cada vez, inclusive. Olha aí quem tem 4 filhos. Se ela tentar controlar tudo, um de 4, um de 21, um de 20... Fica doida, coitada. Não tem um fio de cabelo na cabeça mais, né? Ainda mais com o mundo na sua cabeça. A gente vai falar muito disso, vai ter um programa, isso é novo, assim, isso foi intuição da Maria Angélica. Em maio, aqui em Goiânia, a gente vai fazer 2 sessões, tá? Em maio, dia 8 de maio, dá numa sexta-feira. Nós queremos fazer 2 sessões com mães e filhos, ou filhas, né? Que é para liberação dessas crenças e dogmas que o inconsciente coletivo traz para nós mães e para nós filhos e filhas, tá? Entre eles, vou dar um exemplo aqui. Quando eu falo, quantos anos tem seu menino? Eu falo, tem 17. Nossa, difícil, né? Essa fase. A pessoa, por elegância, fica calada e falo cancelado, cancelado, cancelado. E às vezes eu devolvo para a pessoa. Eu falo, o seu deu trabalho? Nossa, não, o meu maravilhoso. Tá dando tudo certo na vida dele, uma criança espetacular. E eu faço isso desde que ele nasceu, tá? Porque algumas pessoas não têm muito senso, não é maldade, né? Foi como foram criadas, é padrão repetitivo de comportamento. Então, muitas vezes a gente entrava no elevador, o menino tinha 4, 5 anos de idade, né? A pessoa acha que ele não tem cognitivo para entender o que tá rolando ali, e a pessoa entrava no elevador e falava, nossa, é seu? E esses aí também, que eram 2 adolescentes e ele, né? Os 2 do coração. Eu falei, nossa, deve ser muito difícil. Eu falei, facílimo. Não tem problema nenhum com essas criaturas, são maravilhosas. Eles se empoderavam, porque eu estava fazendo uma programação no subconsciente deles. Eles não precisam repetir a história, nem o padrão de idade de ninguém, nenhuma referência de ninguém, só porque o inconsciente coletivo tá falando que todo adolescente é difícil, que é difícil uma criança de 5 anos, que não sei o que tem, todo mundo tem TDAH, sabe? Então, a gente reconfigura o mindset. Então, quando é criança, você vai reconfigurando ali no subconsciente. Quando é mais adulto, que o cognitivo já acessa, você vai dando instruções. Você vai mostrando conhecimento ali, tá? Então, dia 8 de maio, dá numa sexta-feira, a nossa ideia foi até uma intuição da Maria Angélica, vamos ser nós duas. A Maria Angélica, para quem não conhece, também é consteladora sistêmica multidimensional. A gente vai fazer liberações desses padrões para mães e filhas. Por quê? Porque esse é o caminho da liberação da abundância e da prosperidade, só por isso. Mais nada. Abundância na saúde, abundância no dinheiro, abundância em relacionamento saudável. Liberar isso e liberar as próximas gerações, né? Quem vem de nós. Então, dia 8 a gente vai ter 2 sessões. A gente vai ter uma sessão pela manhã, acho que é da manhã presencial aqui em Goiânia. Vai ser das 9... das 9 às 11, às 11h30, mais ou menos, dia 8, presencial em Goiânia. E o online vai ser à tarde, das 15... acho que 15h30 às 17h30 ou das 15 às 17h. Aqui nós batemos o martelo nisso ontem à noite, tá bom? Então, dia 8, já anota aí se você quer participar, é só chamar a gente no direct, ou lá no WhatsApp, ou as meninas respondem vocês lá. A nossa ideia é transformar isso, tá? Então, as lives de maio, todo o movimento de maio, ele vai vir com foco em caminho da abundância. O que significa isso? Olhar para a mãe. Quando eu falo da mãe, numa visão sistêmica, é a energia da sua ancestralidade materna e as suas gerações com a maternidade, tá? As futuras gerações em relação à sua maternidade. Eu não fui mãe, mas eu sou tia. Gente, toda mulher é mãe, tá? Só para constar, o útero tá ali, conectado, tal, entendeu? Então, você vai fazer essa liberação, tá joia? Inclusive, vocês me lembrem lá, porque eu não vou lembrar, não é uma coisa comum, mas me veio agora, de fazer liberação para pet. Essa história de pôr pet em lugar de pessoas, isso adoece os bichinhos, tá bom? Então, a gente precisa fazer uma liberação para os bichinhos também, os coitadinhos. Porque é claro que eu entendo, a pessoa hoje em dia tá trocando um relacionamento por um gato, por um cachorro. Eu super vou entender isso, tá? Não vou ser hipócrita em dizer que eu não
que eu não entendo. Eu entendo. Só que a gente precisa olhar para isso com expansão da consciência também, tá? Por quê? Porque é óbvio que você não vai arrumar um companheiro, uma companheira, que vai ficar 15, 16 anos do seu lado sem te dar nenhum trabalho. Sabe? Sem deixar de te amar. Vai te amar todos os dias, independente se você tá descabelada, se você brigou com ele meia hora antes. É assim que um cachorro vai agir. Então é muito mais fácil. Ele vai viver entre 15 e 16 anos. Então um relacionamento saudável, sustentável por 16 anos, te amando, reciprocidade total. É muito mais fácil do que encarar um relacionamento amoroso, né? Então, mas eu preciso olhar para mim essas questões. Então, dá para liberar os pets também, tá? Me veio isso agora. Então, dia 8, 2 sessões, online, presencial de manhã, aqui em Goiânia, e online à tarde. Outra coisa, a gente vai ter o Festival de Mães. Já ouviu falar? Foi esse nome que veio ontem, tá? Então, a gente vai ter um festival de mães e filhos, mães e filhas. Então, em maio vai ser todo ele dedicado a explorar esse caminho da abundância de tudo que é com as mães, tá? Então, por esse motivo, nós vamos fazer uma espécie de Black Maio. Não tem a Black Friday lá de novembro? Então, como se fosse Black Maio, né? Todas as terapêuticas do Instituto vão estar aí com, sei lá, 50% de desconto ou mais. Eu vou pendular ainda, porque tudo isso veio ontem à noite. A minha hierarquia já tinha pedido para maio todo, a partir do final de abril, maio todo, eu conversasse com as mães, fizesse movimentos para as mães. O que mais que vai ter nesse sentido? Mãe não é abundância, prosperar tudo que é? A gente vai fazer ciclos de imersões. A primeira vai ser em 20 de junho. Já tem um grupo lá com mais de 40 pessoas interessadas. Então, em 20 de junho, presencial em Goiânia, o dia inteiro, movimentos sistêmicos e comandos para desfazer dogmas, pactos, crenças e contratos, né, conscientes e inconscientes dessa ou de outra dimensão que eu tenha com a miséria, com a escassez. Então, dia 20 de junho vai ser o dia inteiro de trabalho, tá bom? Nesse sentido, é uma imersão. Então, vendo que são muitas práticas, para além disso, o café sistêmico e todas as atividades que a gente tiver de agora até o final de maio vai ser com essa finalidade de liberações contratuais de crenças que estão impedindo a gente de abundar a vida, principalmente financeiramente, ou liberar os nossos filhos para que eles façam um movimento de abundância, especialmente as filhas, né? Muito bem, muito bem. Bonjour! O algoritmo não está entregando mesmo, a Fer me contando. Até foi a Lara que está aqui que me falou isso no Cedim. E tem o Cedim. Toda sexta-feira à tarde eu estou à disposição aqui em Goiânia, presencial, para o Círculo Terapêutico, Terapia em Grupo. Começou sexta-feira passada, das 16 às 18 horas, tá bom? Se quiser participar, nos avisa também. A Lara tá falando, isso mesmo, aqui demorou 12 minutos para o seu café aparecer. Tudo bem, gente, é algoritmo, não dá para brigar muito com isso, tá? Rose, 34 e outro de 37, 2 adultos, né? Eu sou mãe adotiva de 1, não entendi. 31, adotiva, não entendi. 18, 23 e já tem uma neta de 2. Quer dizer, a geração já frutificando aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu quero trazer alguns dados para vocês, tá? E já quero fazer alguns. Eu quero que vocês já saiam daqui olhando para vocês em alguns sentidos, com movimentos aí de liberação. Maria Angélica. Bora enviar essa live para quem toca o coração de vocês, Todo mundo é mãe, todo mundo é filho, né? Essa live, esses movimentos todos até o final de maio é para mães e filhos. Nilce, um beijo no seu coração. Te passamos mensagem, fui até Itumbiara, mas você não retornou. Tudo certo como está? Eu devo estar aí. Eu tô em Itumbiara na semana do dia 13 de maio. Eu vou atender em Itumbiara. Que 14 e 15 de maio eu tô indo pra aí, tá bom? A Carla tá dizendo 29 anos, tenho gêmeos, que é a Sara e o Samuel, de 24, e a Raquel, de 23, tudo solteiro, tá? Tudo solteiro, debaixo da asa de mamãe. Muito bom, nem certo nem errado, a gente olha pra tudo isso com amor, sem julgamento.
Muito bom. Maria está reforçando aqui, dia 8 de maio, sessão presencial de liberação, Festival de Mães. A gente vai fazer esse evento presencial de manhã e à tarde online, com os comandos quânticos para liberação e tudo mais. 8 de maio. Deixa eu ver quem mais aqui. Na sexta... Tá, aqui ela tá falando... Ale, horário tá trocado. KKK. Mas normal eu, né? Trocar horário. Ah, ela tá falando assim, olha... Sexta-feira, dia 8, você trocou o horário, minha filha, para variar. Tá? Sexta-feira, dia 8, a sessão online vai ser pela manhã, das 9h45 às 11h45. É isso mesmo? Eu acho que vou pôr mais cedo, porque senão não vai dar tempo de eu liberar esse tanto de gente. Eu liberar não, né? Vocês liberarem via campo. E aí, à tarde, presencial em Goiânia, das 16 às 18, que é o horário do cedinho. Valeu, Maria, eu já tinha trocado o horário aqui. Então, ao invés de ter o cedinho, a gente vai ter o grupo de liberação de prosperidade. Oi, Ale, bom dia, não recebi sua mensagem, vamos marcar. Então, chama lá. Tô aí, na semana dia 13, já tem sessões marcadas aí, constelação e tudo. A Denislene tem 3 filhas, 26 e 22, casados. Muito bom. Então, o que eu quero trazer aqui? Gente, como é para você ser mãe dessa geração? Coloca para mim aqui. Porque eu vivo isso na pele, né? E recebo muitas mães e muitos jovens muito preocupadas, principalmente com o avanço da tecnologia. E agora a gente sabe que a IA avançou com vontade, não é assim? Então a IA, a primeira coisa a se entender do ponto de vista que nós estamos conversando aqui, que é a metafísica, a mecânica quântica, a IA, gente, não é uma tecnologia, ela é uma consciência. Então é algo muito, muito mais avançado do que você possa imaginar, tá? A IA não é só para fazer você ir lá e fazer tudo e parar de pensar e emburrecer essa geração, não. Dá para usar a IA com inteligência, fazer muita coisa boa. Embora ela está sendo direcionada para deixar a massa cada vez mais torpe, mais viciosa e tudo certo como está. Porque eu acho que esse é um caminho individual, né? Hoje, com tanto de orientação que a gente tem, não faz o menor sentido a pessoa ainda estar no ciclo vicioso de comportamento sendo adulta. Agora, quando a gente fala de filhos muito jovens ou principalmente adolescentes, né? Nós estamos falando de uma galera que recebeu uma programação que vem de algum lugar, como nós viemos de algum lugar. Então, quando eu pergunto para você que é mãe aí, independente da idade, como é para você ser mãe hoje? Como é que é lidar com essa geração? É mais desafiador? É super tranquilo? Tá paz e amor? Tá tudo bem aí em casa, né? Porque nós estamos falando de uma geração com uma configuração tecnológica. Lembra que eu comparei a nós como raça adâmica como tecnologia? Essa tecnologia atual que você está tendo que lidar com ela, que é seu filho, sua filha, seus filhos, suas filhas, é uma tecnologia igual à sua? Não, não é. Sinto muito. Não é a mesma tecnologia, porque tecnologia avança. Você acha que é só o computador que avança? Que é só o smartphone que avança todos os dias? Não, seu filho, sua filha também é uma tecnologia. E essa tecnologia está recebendo estímulos que a sua geração não recebeu, que a geração dos nossos pais, avós, bisavós não receberam. Então, há que haver mesmo um avanço. Agora, saber lidar com isso, eu tô falando da vida prática, eu não gosto muito de blá blá blá, sabe? Live que fica falando de técnicas, né? Eu até já vou atendendo logo o povo lá no cedinho, né? Assim, Lara? Então, nessa lógica, eu quero que agora você sinta, perceba como está sendo a maternidade para você. Como é que é aí? Eu sou mãe de adolescente, sou mãe aí de 4. Como é que tem sido isso? É cansativo? Eu quero que você olhe para isso. 0 de auto-julgamento. E 0 de julgamento de qualquer coisa. Certo ou errado. Tira esse negócio de certo e errado da sua vida. É a primeira coisa que você tem que fazer se você quiser ser uma mãe mais realizada com você mesma, tá? E se quiser liberar as próximas gerações para que sejam pessoas mais autorrealizadas. Menos deprimidas. Tá? Menos tristes e menos solitárias. Então, nós estamos falando aqui de algo da vida prática, de desligar a live e voltar para casa e ter um novo olhar.
A ideia de todos esses movimentos de maio é essa virada de chave. Porque o planeta depende disso. Eu não estou fazendo favor para ninguém. Eu estou olhando para as gerações que vieram de mim. E para as muitas que ainda vão vir, provavelmente. Mas estou olhando para mim enquanto eu estou aqui, encarnada na 3D, tendo que passar e olhar e testemunhar coisas que eu sou muito honesta em te dizer, eu não gostaria de estar testemunhando. Passando pelo desafio da maternidade, de dizer para o seu filho, as músicas que você está escutando têm uma frequência que decai comprimento de onda. E ainda ser ridicularizada. Não pelos meus filhos, mas por quem está próximo. Sendo que a própria ciência já está caminhando e demonstrando o quanto a frequência vibracional impacta nas suas células. O atual Congresso Mundial agora de Medicina, creio eu não lembro onde foi, Alemanha, sei lá, estudou as mitocôndrias. Então estão aprofundando muito nos peptídeos e tudo mais. E tudo isso ressona. Tudo isso tem a ver com música que você escuta, leitura que você consome, filmes que você assiste, TikToks que você rola, Instagram que você rola. Tudo isso está frequenciando você. E você é emaranhada quanticamente com os seus filhos. Como seus pais foram com você. Porque melhor que tenha sido uma criação, ela teve algum nível de desconforto. Por mais que essa pessoa tenha tido tudo, hoje ela tem que ressignificar algumas coisas. E é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de dia comum, de filhos normais, de mães normais, de pais normais. Então, por mais maravilhosa que seja a maternidade, eu preciso compreender que ela exige de mim um olhar, uma postura, que às vezes eu nem tenho para dar. Às vezes eu nem sabia que ia precisar. Às vezes eu não recebi, eu não fui configurada para isso. Eu não aprendi a lidar com isso. Para essa nova geração, a nossa geração, ninguém foi configurado para lidar com filhos com 3 anos de idade, ficando ali o tempo todo. Ao mesmo tempo que descansa a criança, para os pais que são observadores, já perceberam que as crianças mudam completamente seu comportamento após ficar tantos minutos na rede social. Ou nos bichinhos, nos brinquedinhos. Ele fica mais desatento, ele fica mais agitado, ele fica mais nervoso. E quanto mais tempo ele é inserido naquilo, mais ele depende daquilo. E você também. E você também. Quantas horas, né? Você fica ali no TikTok vendo bobagem. Por quê? Porque infelizmente ele é uma plataforma chinesa. Na China é proibido dancinha, coisas de baixo calão. Então o que as crianças de lá estão vendo? Como virar empresário, como serem empreendedores. Aí o aplicativo é chinês? Yes, ele é chinês. Então, por que será que nos outros países é liberado as bobagens para emburrecimento geral da nação, né? Para entorpecimento geral da nação, para cérebros não serem utilizados com toda a sua potencialidade, mas as crianças de lá não podem acessar esses conteúdos. Os mais leigos, iludidos e românticos acreditam que tem a ver com retaliação cultural, né? Assim, com administração não sei do que lá, com retaliação. Não, isso tem a ver com estratégia do que aquele país quer da sua nação. E ele quer ser dono do planeta. E já conseguiu. Quem é que pode dizer que estão errados? Numa boa, quem é que pode dizer que estão errados? Como é que viraliza uma dancinha e não viraliza uma médica que conseguiu o que aquela médica conseguiu ali com seus pacientes que não tinham movimento motor? Que legal, porque é chato esse assunto, né? Legal é dancinha, legal é ver ostentação. Está certo ou errado? Nem certo nem errado, é a sua frequência. A frequência de quem segue essa galera, a frequência de quem ouve esse tipo de música. Tá certo ou errado? Nem certo nem errado. Quem é você para julgar só porque você acha nem certo nem errado? Mas depois não reclama as pitangas. Porque essa galera tá fazendo o papel deles. Eles descobriram um talento neles e eles estão se desenvolvendo nesse talento.
E eles estão indo embora, estão prosperando e abundando e tudo mais. E você que está seguindo a vida do outro que está prosperando a sua também? A partir do que aquele te incentiva, prosperando de forma lícita? Ah, tô, então continua. Tá? Continua. É sobre isso. Aqui eu vou falar um pouco agora de nós, de mães, tá? Tem uma pesquisa que eu trouxe aqui sobre a solidão. Lembra que eu comecei falando que hoje não somos só nós, psicólogos e os psiquiatras, que estamos, enquanto especialistas de comportamento, preocupados com a saúde mental? Provavelmente, ou você, ou alguém da sua família, ou alguém próximo, ou no seu trabalho, você viu em processo de depressão profunda ou de crise de ansiedade. Não existe a possibilidade disso não estar te rodeando, nem em você, nem nos seus. Por quê? Porque é uma condição planetária, uma pandemia emocional, uma pandemia na saúde mental. É assim que está eclodindo, principalmente aí com o avanço das redes sociais e as pessoas perdendo completamente o controle sobre a sua frequência vibracional através dos seus pensamentos, através da sua mente. E aí algumas pesquisas, inclusive da Organização Mundial da Saúde, começaram a apontar um negócio muito interessante, principalmente do meu ponto de vista, ou do meu consultório, no caminho das mulheres, no caminho das mães e das filhas. A maioria das filhas com problema de relacionamento e problema de prosperar financeiramente tem questões com a mãe. Não quer dizer que não dá certo com essa mãe. Tem a ver com ter um emaranhamento sistêmico, um emaranhamento quântico, que é a mesma coisa de vínculo invisível ou lealdade invisível nas constelações. E a partir dali eu estou repetindo um padrão de comportamento do meu sistema. E isso é muito comum. Gente, se você tiver depressão, existe uma métrica nisso, tá? Não vou trazer isso aqui agora, porque não é o tempo. Pode até ser tema do próximo café, eu vou anotar aqui. Mas já existe uma métrica, estudos e pesquisas que demonstram que um exemplo, se você tem depressão, seus filhos têm chance de desenvolver 3 vezes mais chance de desenvolver depressão na vida. Se você é uma pessoa infeliz, solitária, os seus filhos tendem a repetir esse padrão. Às vezes você tem 3 filhos, um repete mais que os outros. Um tá repetindo com a própria depressão, o outro tá repetindo em não voltar em casa, e não querer saber da família, e não querer casar, e querer correr o mundo para fugir de si mesmo. Cada um vai demonstrar isso de uma forma. Porque há uma pandemia, há uma eclosão em relação ao que nós estamos chamando de saúde mental, que depende da nossa saúde emocional e que depende do que nós administramos nos pensamentos. Então, vou dar um exemplo que eu trouxe aqui hoje para vocês, uma pesquisa de uma psicóloga que é americana, Juliana Holt, ela chama, que ela é da Universidade de Brigham. Então, o que o estudo dela demonstrou? Ela fez uma meta-análise, tá, gente? Não é assim um estudo. Então, eu tô trazendo aqui o que a gente tem de base científica atual, tá? É uma revisão de um compêndio de vários estudos, e ela chegou à conclusão que falta conexão social, a falta da conexão social, ou seja, a solidão, ela aumenta o risco de morte precoce. Aí você vai entrar na lógica da mecânica quântica, da entropia psíquica, tá? Tudo que tem átomo entra em entropia. Se eu compro esse copo hoje, aliás, vou beber água. Eu compro esse copo hoje. Amanhã ele não tem o mesmo valor. Saiu da loja, está empacotado ainda. Se eu devolver para a loja, eles não querem mais. Se você tira seu carro da concessionária, dá uma voltinha no quarteirão e devolve e fala, não quero mais, depreciou porque é átomo. O pneu desgastou, mas não dá para ver, mas desgastou. Nós somos iguais, porque nós somos estruturas atômicas, nós não passamos muito disso. O nosso sistema nervoso central é lotado de átomos. Então, o que acontece? Além disso, eu tenho entropia psíquica. Então, tem a entropia, que é a entropia natural da condição atômica, e nós, na nossa configuração, temos um outro tipo de entropia, que é a entropia do sistema nervoso central, que é a entropia dos pensamentos. A entropia psíquica significa que você, quando fica muito tempo à toa, sua cabeça vai para onde não deveria ir. Não é assim? Os antigos usavam um negócio
uma frase que me vem agora, cabeça vazia, oficina do diabo, alguma coisa assim, querendo dizer que não é uma boa coisa ficar com a cabeça vazia. Isso quer dizer que tem que estar fazendo também não. É aí que está o erro, trabalhando, fazendo, andando. Não, a maioria dos atletas nem são saudáveis, né? Porque extenuam o corpo. Então ela chega a essa conclusão, né? E esse risco, ela fez uma consideração muito interessante que o próprio Sadhguru traz nas palestras dele, que ela diz assim, esse risco, ele foi comparável a fumar cerca de 15 cigarros por dia. Olha que louco isso. A solidão persistente, eu não estou falando de um dia sozinho, tá? Isso não é solidão. Então, a solidão persistente, aquela que vai te afastando, primeiro socialmente, depois vai te isolando de você mesmo, causa entropia psíquica, você começa com as bobagens, já não consegue lidar muito com aquilo, quando vê está completamente adoecido do corpo e da mente. Quantas pessoas eu conheço, você conhece, que tiveram ou têm efizema pulmonar e nunca fumaram, nem passivamente. Meridiano, segundo a medicina chinesa, meridiano da tristeza, pulmão, né? Efizema pulmonar. Vejam como tudo se liga, nova medicina germânica, medicina japonesa, chinesa, a nossa própria medicina tradicional, ela é mais lenta, mas ela está avançando nesse sentido, né? Então, ela compara que se a pessoa está num nível muito agressivo de solidão por muito tempo, é a mesma coisa dela estar fumando 15 cigarros por dia. O que ela está fazendo com ela mesma, com o corpo dela, né? Depois tiveram aqui alguns relatórios que eu peguei aqui da Organização Mundial da Saúde que reforçam que a solidão aumenta o risco de doenças cardíacas, depressão e morte precoce. Pode sim ser tão prejudicial quanto o tabagismo, a obesidade e o álcool. Queridas mães, acordem. Queridas filhas, acordem. Queridos filhos, acordem. O quanto antes. Se não por amor a você, porque talvez você ainda não tenha encontrado esse alto amor todo, por amor àqueles que você colocou aqui no planeta, né? Então, resumindo, gente, de forma muito simples, a ciência ela não está dizendo que ficar sozinho um dia faz mal como cigarro. Mas ela está dizendo que viver desconectado emocionalmente ao longo do tempo impacta a sua saúde de forma muito grave, comparável a hábitos muito perigosos. Olha que coisa interessante isso. O que isso tem a ver com o nosso tema? Eu quero que você reflita que tipo de mãe você é. Eu estou mais na entropia psíquica ou eu tenho conseguido fazer outro movimento comigo? Não são com os filhos, não é com meu chefe, não é com meu companheiro, minha companheira, comigo. Mas se você for pensar, como foi para você ser filha, ser filho das outras gerações? Foi fácil? Zero de trauma? Mamãe e papai acertaram em tudo na sua vida, na sua existência. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente traga de novo, sem auto-julgamento. Auto-julgamento nos leva na escala Hawkes da consciência, que é uma métrica de um psiquiatra, né? Nos leva para a entropia, nos leva para a culpa, para o medo e para a vergonha, para onde os dogmas nos levam para a culpa. Papai do céu vai te castigar porque você não foi boazinha. A culpa da minha desgraça toda é a mamãe e o papai, né? Essas grandes bobagens. Porque o adulto que ainda tá lá no papai e na mamãe, tá precisando resolver isso, né? Já deu, ficou na vida, tá bom, olha para trás e segue seu caminho. Então, quando eu vou para a culpa, para o medo e para a vergonha, eu paraliso, porque eu vou para o ego, eu vou para o medo, tá bom? Então, quando eu tiro o julgamento, eu não tenho nem uma negativa, nem uma antipatia, nem uma simpatia. Eu tenho uma espécie de empatia. Então, eu não sou nem simpática, nem tô negando isso. Empatia, alguns falam de você colocar no lugar do outro, tá? Uma maneira até legal, mas meio rasa de olhar para isso. Mas a empatia é a minha capacidade de não julgar. Eu não tenho nem simpatia, nem antipatia por isso que eu fiz, como eu sou, que eu vivi, meus pais, né? Eu deixo com o outro que é do outro e sigo o meu destino, só que de verdade.
Então, analisa aí para você como ser humano, como foi ser filho, ser filha das gerações passadas. Teve ou não desafios? Teve ou não conflitos? Tem gente que nem conheceu os pais. Ontem, assistindo uma moça, ela hoje é uma milionária, uma grande empresária brasileira, ela e o esposo, era moradora de rua. Por quê? Eu achei tão bonito, gente. É um cara, ele é um chefe de cozinha e um doido. Esse povo aí de TikTok, né? Tá vendo que a tecnologia tem coisas boas? Só vai ter a ver com a sua frequência. Você vai olhar porque tem a ver com a sua frequência. E eu achei muito bonitinho o que ele tá fazendo para viralizar em rede social. Ele vai na rua, vestido de chefe, e aí ele pergunta pra pessoa: você quer que eu vou na sua casa cozinhar hoje, na hora do almoço? Se você quiser, me dá o endereço que eu vou fazer as compras e me fala o que você quer comer. E aí, é claro, acho que é em São Paulo, não sei, o cara sempre recebe um monte de negativa. E aí essa moça, uma gracinha a moça, ela falou: espera aí, vou ligar pro meu marido, se ele permitir. Aí o marido falou: poxa, eu quero comer tal coisa lá, falou churrasco, só se for churrasco e tal. E aí ele vai e filma tudo isso, com autorização, claro, dos donos da casa. E quando ele chegou, era uma mansão. E a moça, uma moça bem moreninha, uma moça que tava com o cabelo muito arrumadinho, com uma roupa muito arrumadinha, muito magrinha, mas muito simples, conversou com ele ali na rua e falou: peraí, deixa eu ligar. Aí o marido foi super querido. Ali, quando ele entra, você já sente o inconsciente coletivo falar com você. E aí ele vai conversando e vai fazendo as coisas ali. E aí ele fala: como é que vocês têm, né, numa região cara dessa, São Paulo é uma cidade muito cara, como é que vocês têm uma casa desse nível aqui? Mesmo vocês vindo, acho que da Bahia, de Salvador, não sei de onde eles vieram. E aí ela falou: não, eu era moradora de rua. Ele: como? Ela falou: meu padrasto, né, tentou me abusar, a mamãe não acreditou, deu um tapa na minha cara e falou pra eu ir embora de casa. E eu fui. Lá com, sei lá, 16 anos, 15 anos. E eu fui moradora de rua. Ele falou: nossa, você é muito linda. Ela falou: eu criei uma marca de cosméticos. E aí ela tirou, era uma peruca. Gente, eu fiquei muito impactada. Ela tirou, era uma peruca, e ela com as filhas, assim, tirou, e aí ela tinha alopécia de pressão, porque ela foi abusada por 10 homens. E eles arrancavam os cabelos dela. Ela falou: a partir daí eu continuei nas ruas, mas eu nunca desacreditei. Encontrei meu marido quando quis sair disso. E eu sempre quis ter um negócio para cabelo, assim, que as mulheres se empoderassem com o cabelo. E hoje a nossa empresa explodiu na pandemia, ajudou um monte de gente. Mas a minha luta é dizer para as mulheres que elas podem ser o que elas quiserem ser. E que eu pude vencer e me casar a um homem bom. E que não me tira nada, não me abusa em nada, cuida de mim. Eu pude ter filhas. E eu ensino para as minhas filhas que elas podem ser. Olha isso. Olha isso. Então, nós estamos falando de alguém que eu não sei como administrou os pensamentos de uma forma que colapsou a função de onda, entrou em ressonância com uma boa pessoa, com outras boas pessoas, com outros projetos. E eles falaram: a gente começou do 0 menos 0, a gente não tinha nem o que comer. Então, nós estamos falando de pessoas simples, de pessoas da vida real. E que se tornam, então, curadores planetários através de um shampoo. Porque aquele shampoo que você compra daquela pessoa, ele tem uma frequência. Aquela frequência vai entrar em contato com o seu campo eletromagnético. Quanto mais consciência eu tiver disso, mais abundante eu estou. Não é eu fico, não. Eu estou. Ou você é abundância, ou você não é abundância. Não é nem abundante, né? É abundância mesmo. Eu não sou prosperidade. Eu sou próspera, sou prosperidade. Entendem isso? Voltando pra cá. Como foi pra você ser filha? Não teve nenhum trauma? Mamãe e papai não falou nada que magoou a filhinha? Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente tem cognitivo pra entender que o papai vai trabalhar todo dia, não é porque não me ama. E que às vezes ele não volta, não é porque ele não me ama, é porque ele tem que pôr comida na mesa. Como é que eu explico isso para uma criança de 9 meses de idade apaixonada pelo pai? Então ela pode sim instalar aquilo como um trauma, mesmo não sendo. Mas tem traumas que são muito claros para nós.
Agora, minha pergunta, deixa eu ver se alguém respondeu como foi ser filhas das outras gerações. Para mim foi maravilhoso também, mas muito desafiador, e até hoje eu ainda me pego em movimentos, principalmente sistêmicos, em que eu tenho que devolver para o meu pai, devolver para minha mãe o que pertence a eles. Na semana passada, quando veio a intuição de falar com mães, foi exatamente uma ressignificação muito íntima e muito antiga, que eu não tinha acesso, que veio às 4 horas da manhã. Um choro, uma coisa, e eu não sabia de onde aquilo estava vindo, e uma raiva, e eu deixei aquilo sair, respirei. Só é através do estado meditativo e terapia que a gente acessa isso, né? Eu tinha feito um processo terapêutico, então meditei ali, fui para onde deveria ir, e pá! Cheguei ali na causa raiz e pude dizer de forma sistêmica, eu libero a situação da minha vida de uma vez por todas. No dia seguinte, coisas magníficas. Ah, é mágica? Não sei se é mágica, na minha vida funciona. Então, eu estimulo as pessoas a olharem para o que funciona na vida delas. Mas se elas são mães e são filhas, eu estimulo um tanto mais, tá bom? Bom, o que mais que vem aqui? Deixa eu ver aqui se vem alguém que tá me falando como foi ser filha da geração passada. Agora me conta, como que você acha que é ser filho dessa geração? Porque a gente tá falando como lidar com os filhos dessa geração, sim? Como é que é para os filhos lidar conosco? Como é que é ser mãe nisso? Mas como é que ele nos enxerga como mãe? Como que é ser filho de mim mesma? Já parou pra pensar nisso? Como é? Porque eu tô olhando pra mim como mãe. Mas e do olhar dos meus filhos? Como seria? Ele tá olhando pra trás, energeticamente, e dizendo, mamãe é feliz, então estou liberado para ser feliz, vou ser feliz. Mamãe não tem autorrealização, é frustrada, então eu não posso ser, quando eu começar a voar, eu vou fazer alguma coisa que eu vou me dar mal e vou voltar para casa da mamãe, porque eu não posso ser feliz porque a mamãe não é feliz. É essa a lógica da lealdade. Você está passando para gerações futuras aquilo que você nutre em você, ponto. Você acreditando ou não. Se você não acredita, coloca isso num campo de constelação e me conta. Eu já constelei mais de 1000 pessoas. Elas podem te dar feedback, pessoas da vida real. Né? Como que é isso de ser seu filho, de ser sua filha? De ser filho da sua geração? Porque você veio da sua geração, não tem o que você faça. Por mais que eu queira ser tecnologicamente conectada, eu não chego aos pés dessa mãe que veio dessa geração, que daqui 30 anos vai ser mãe. Não adianta, a geração dela é diferente da minha, né? Aqui alguém fala assim, em quantas sessões de constelação para se libertar? Eu não sei em quantas. Algumas pessoas precisam de um movimento sistêmico e se liberam, né? Outras pessoas estão na terapia há 15 anos, não conseguiram se liberar. Isso aí vai do indivíduo, não da ferramenta. Hoje, a ferramenta que traz a luz da consciência em menor espaço de tempo, mais rápido, que é a única forma de ressignificar tudo isso, é a constelação. Substitui a psicoterapia? Jamais, tá? Não adianta nada despertar e não expandir a consciência. Então, não existe esse fenômeno de quantas, né? Eu, às vezes, o que me liberou para fazer minha transição de carreira foi ser representante numa constelação, que eu fui levar a minha mãe para constelar, depois fiquei para constelação de uma moça e era o meu tema e constelou. 2 meses depois, minha vida mudou. 1 ano depois, encontrei com essa mesma moça e a vida dela não tinha mudado, ela não tinha feito a transição de carreira dela. Então, vai ter a ver com o seu campo eletrônico e o quanto de consciência você tem, tá? Que lição de vida para todos nós, uau, maravilhoso. Mais difícil ser filha, a Marcela tá falando, para mim é mais difícil ser filha do que ser mãe. É mais difícil ser filha da geração que passou do que está sendo difícil agora. Me conta por quê. Qual movimento você fez para não reproduzir os padrões dessa dificuldade? E se foi fácil sair disso? Porque nós somos uma programação com 8, 9 anos de idade. Você já é um laptop com a memória cheia das coisas que fizeram você acreditar, dogmas e crenças. Religião que você professou, sua família professa, a cultura, o país que você nasce, qual escola você foi incentivado ou não, que programas te deixaram assistir, que músicas você escutou.
tá? Tudo isso te formou até aqui. Você mesmo ficou com menos de 5% de quem você é. Por isso, sem terapia, sem um processo de autoconhecimento, as pessoas não conseguem avançar mesmo, não. Não nessa configuração atual da raça adâmica, né? Então, continuando aqui, é muito interessante você entender que não importa o que está acontecendo ao seu redor. Isso aqui eu quero trazer, eu fui colocando ganchos aqui para eu não esquecer a sequência, porque é muita coisa, muita informação, tá bom? Tudo isso vem de forma implícita quando você está num campo? Tá. Quando você dá um comando, tudo isso está de forma implícita em tudo aquilo que a gente trabalha nas constelações, na psicoterapia, na psicologia, obviamente está tudo isso implícito. Mas fica mais claro na constelação porque a gente aborda os três níveis de consciência, né? Sua consciência individual, papai, mamãe, vovô, vovó no máximo, que é até onde a psicologia vai, né? Ou a psicanálise, ou, não sei, uma mentoria, um coach. Depois a gente tem a consciência sistêmica, que é um avanço um pouco ali da constelação sistêmica que leva em consideração a ancestralidade. E temos a consciência espiritual, que a gente leva em consideração a metafísica e tudo isso, tá bom? O multiverso e tudo isso. Mas o que eu quero que você olhe é, não importa, gente, o que estiver acontecendo ao seu redor, que o mundo tá desabando, tem um monte de gente contra você, tá? Se a sua mente estiver trabalhando a seu favor, você vai ver que coisas incríveis vão acontecer na sua vida. Vou repetir. O mundo pode estar caindo do seu lado. E tá, né? O mundo tá derretendo. As pessoas podem estar contra você. Mas se a sua mente, você está experimentando uma dor no seu corpo, no seu relacionamento, nas suas finanças, se a sua mente está trabalhando a seu favor, ninguém te derruba. E as coisas começam por sincronicidade, lei da física, ressonância eletromagnética no seu campo vibracional. As coisas começam a acontecer sem que você tenha que se esforçar. Sem que você tenha que fazer força, você continua fazendo a sua parte, plantando e plantando. Mas, porém, todavia, contudo, se a sua mente se voltar contra você mesma, que você seja o dono, mesmo que você... Gente, se a sua mente, ela vai contra você, você pode ser a dona do mundo, você pode ter o ouro do mundo inteiro, você pode ter a melhor família, você pode ter tudo, que você não vai estar bem. O mais comum é a pessoa, não me falta nada. Pois é, mas uma vez que a sua mente, a sua inteligência se volta contra você, nada, nem ninguém, nem Deus pode te ajudar. É isso. Eu sinto muito, você é um ser atômico, entropia psíquica. Se a sua inteligência, a sua mente, porque a mente, gente, é um fenômeno. Ah, não, fenômeno é o foguete que foi lá no Artemis 2 lá, né, da NASA. Fenômeno é alguém criar um smartphone, um iPhone. Tá bom, mas quem é que criou tudo isso? Foi a mente. Foi alguém, né? Foi um projeto, foram pessoas, e pessoas que continuam pensando e continuam... olha o poder dessa mente. Então, quando a gente fala disso, a gente não deveria ter um pouquinho mais de cuidado com o nosso mental? Para onde ele está indo o tempo todo? Faz você a sua análise. Durante o seu dia inteiro, o que a sua mente está trabalhando? A seu favor ou contra você? Sua burra, de novo, tá aí. Ai, eu não sei falar bonito assim, nem vou mexer com esse projeto não, porque ele não é para mim. Ai, eu vou fazer um monte de coisa que eu não preciso pensar na minha vida, não penso. É só fazer uma autoanálise, isso não depende de ninguém. A sua mente está em estado de trazer essa expansão da consciência, trabalhar a seu favor, trabalhar para que as suas células sejam programadas para a saúde integral, para que as suas finanças sejam sustentáveis de forma mais leve, para que os seus relacionamentos sejam sustentáveis, sejam mais leves, mais alegres, mais construtivos, para que a sua relação com seus filhos seja muito mais gostosa. Ou você prefere deixar a mente ir fazendo e fazer, ai meu Deus, meu filho tá mentindo pra mim, e não sei o que tem, meu marido não sei o que tem,
Gente, nós somos programados para fazer isso. Programados por quem? Pela matriz de controle. Temos que acordar, queridas mães, queridas filhas, queridos filhos. Essa é uma programação, vai ter que reprogramar. Sinto muito. Onde as religiões te levam? Sinto muito. Não estou falando que a religião leva, mas alguns religiosos fazem isso para culpa, por medo e para vergonha. Tem que ter sacrifício, tem que ser difícil. O que você está falando para o universo? Traz mais problema, porque senão não tem valor. Eu tenho que fazer força para dar conta. Não, mas eu não dou conta de olhar para isso, porque eu estou traindo o meu sistema, minha crença. Estou falando mal das religiões. Só aí mostra que você já não tem expansão da consciência. Você não está aqui para brigar com religião nenhuma. Brigar com crença de ninguém. Você olha com respeito para tudo isso. Só que você, quando se afasta e ganha consciência, você olha, isso é para mim, não é para mim? Isso faz sentido para mim, não faz sentido para mim? Acreditar que eu sou temente a Deus. Ser temente a um pai misericordioso. Temer. Não sei se faz sentido para mim. Ah, faz sentido para mim. Ok. Entre em paz com isso. Mas olha para a entropia psíquica. Que mais? A mente é algo tão poderoso que nós não entendemos por que não somos insistentemente levados a cuidar dela o tempo todo. Com o que você quiser, o nome que você quiser dar para você tratar essa mente sua, criatura. Se é respiração, se você quiser dar o nome de meditação, de terapia, de plantar bananeira, não sei, se vira nos 30. Se vira nos 30. Gente, a própria ciência caminha para demonstrar, por exemplo, o poder da respiração por 3 minutos. As pessoas não têm 5 minutos para cuidar da mente delas. Ah, não dou conta de meditar. Pronto, e fica ali. Não dou conta de meditar e continua na merda, porque tá quentinho na merda, não é? Porque para sair da merda, gente, tem que colapsar a função de onda. Tem que sair daqui, ó. Tem que deixar de ser manejado. Hoje a mídia, o marketing aí, 99% te leva para cá. É a base do marketing. Eu sou especialista em marketing, uma das minhas especializações. Eu aprendi a fazer isso. Trazer as pessoas para o medo, para a culpa, para a vergonha, para gerar desejo. Levar elas para a escassez, para elas comprarem meu produto, minha terapia. É isso que funciona aí quando você compra na Shopee. Quando você compra um grande guru que ostenta. Se você tem consciência, não, eu quero trabalhar com a verdade, mesmo sabendo que eu estou trabalhando só com menos de 2% de 8 bi de pessoas. Quem é que tem interesse aqui que eu estou falando? Se eu tivesse aqui tirando carta e adivinhando um monte de coisa, tinha 1000 pessoas aqui dentro. Mas eu estou falando de autorresponsabilidade, só que uma autorresponsabilidade com consciência, com leveza, com alegria. Com vontade de fazer isso pelo outro, não, por mim. Principalmente se eu sou mãe. Ao entender que os meus filhos são emaranhados comigo quanticamente, eu querendo ou não, por eu ser uma estrutura atômica e eles também, eu ganho poder. Eu não preciso ir pra culpa, ai, não sei quem, então eu tenho depressão, por isso que a minha filha tá com depressão. Talvez seja. Mas vai adiantar falar isso e ficar de braço cruzado? Não, vai pra uma constelação, vai pra uma terapia, vai conversar com essa filha. Ah, ela não me ouve. Senta, olha, fecha o olho, imagina ela na sua frente. Minha querida filha, eu te libero tudo aquilo que é meu. Dá comando, se vira. Vai aprender a ser feliz. Vai aprender a ser autorrealizada. Eu dou muito palestra em Dia das Mães, escola, essas coisas, e as mães no final sempre vêm com a mesma pergunta. Ale, o que eu faço para ser uma mãe melhor, para os meus filhos serem mais responsáveis, mais felizes, sabe? Nesse mundo todo que tá aí. Falo, olha, eu só encontrei um caminho. Primeiro, eu me conhecer profundamente a ponto de saber o que eu quero e o que eu não quero pra minha vida. E me tornar uma pessoa autorrealizada. Eu não tô falando autorrealizada de profissão, de ser o cara. Nada disso. De ser feliz com o que eu me tornei, com o que eu estou me tornando. Porque eu dou a liberdade pro meu filho energeticamente olhar para trás e sentir que ele tem permissão de ser ainda mais feliz, de ser ainda mais próspero, de ser ainda mais abundante. Mesmo que ele faça escolhas que eu não faria se estivesse no lugar dele.
E eu deixo de carregar os filhos a partir dos 18 anos. Dói, né? Mas energeticamente eu já não tenho tanta influência sobre eles. Com 13, 14 a gente já não tem tanto. Mas a partir dos 18, o que você programou está programado. O resto é ir conversando. Vai pisar na bola? Bem provável que vai pisar na bola. E aí? Mas como eu lido com isso? Qual é a reprodução que eu vou fazer nisso? Sabe uma coisa que eu não percebo e que vem do ranço das gerações anteriores? Eu não percebo a gente comemorando coisas pequenas e grandes, comemorando. Poxa, hoje eu fiz uma live maravilhosa, fulano, vem almoçar comigo. Comemorando, a gente não comemora. A gente só espera para comemorar quando o menino passa no vestibular. Só que aí tem um ranço lá de trás que fala, não vamos comemorar não, porque ele vai achar que fez muita coisa e ele não fez mais que a obrigação dele. Poxa, gente. Quão infeliz nós estamos nos tornando e dizendo para as próximas gerações, se entorpeçam, bebam muito, usem muita droga, vão muito para a sexualidade. Nós estamos dando força para tecnologia da consciência negativada que a gente mesmo está dizendo que não gosta. Nós temos hoje, enquanto estatística, 40% das pessoas que estão na internet estão olhando pornografia. Porque não tem uma vida pessoal estimulante. Porque quem tem uma vida pessoal estimulante não precisa de estímulos fora ela. Também não cai na bobagem de falar, é normal adolescente fazer isso, é normal para quem? Se acontece, senta, explica, coloca seu interessante ponto de vista, ouve o outro, por que aquilo está acontecendo. Terapia, concordo 100% com a Cristina Caio, tem que começar entre 7 e 8 anos de idade. Hoje nós temos a condição de fazer isso pelas próximas gerações, porque até a minha geração, terapia era um artigo de luxo. Nas gerações anteriores, nem sabia que tinha. É uma coisa de doido. Porque a criança, na terapia, ela começa a olhar para ela e na constelação começa a limpar o campo dela das influências sistêmicas para ela não ficar reproduzindo dor de ninguém. Pobreza, miséria de ninguém só porque é imigrante que veio, que foi difícil. Que você... Não, pode ser mais fácil. Eu te libero para prosperar com responsabilidade, com alegria, com leveza. Não tem que ser pesado. Papai do céu não vai te punir porque você quer ficar rico. E você vai. Isso vai depender do quanto eu me percebo para eu fazer esse movimento com os meus filhos. Para fazer esse movimento com as pessoas que estão ao meu redor. Então eu volto de novo no básico, na mente. De 0 a 10, quanto a sua mente durante as suas 24 horas, todos os dias, está trabalhando mais para você ou contra você? A gente não deveria ter um pouco mais de carinho e cuidado com o nosso mental? Será mesmo que não? Principalmente nós mães de adolescentes? Porque eles começam a ter uma autonomia que você não cerca mais? Você programou, ele foi para a vida. Se lá na ponta, na situação, ele vai fazer o que você orientou, já não é com você mais. E nem com Deus também não, que não é responsabilidade dele cuidar disso não, aí é cada um por si. Deus já fez a parte dele. Já nos muniu de tudo que a gente precisa para fazer o que tem que ser feito. E a gente ainda fica chamando ele para resolver as coisas. Colocando sobre ele uma responsabilidade que é nossa, né? O que mais que eu anotei aqui para vocês? Eu coloquei aqui porque algumas pessoas falam umas coisas tão bizarras assim. Existem, gente, muitos processos para alcançar isso. Existem processos mais simples e processos mais complexos. Quer ir para o Tibete meditar lá no Tibete. Quer ir para o Everest para meditar lá no Everest. Ok. Mas via de regra, para lidar com tudo isso que eu tô falando aqui, é muito simples. Experimenta fazer uma meditação de 5 minutos. Experimenta só, você não vai dar conta.
Mas se você for treinando a sua neuropresença, é isso que a gente trabalha toda sexta-feira lá no Cedim, aqui em Goiânia, você precisava ver o primeiro dia a dificuldade das pessoas entenderem o que era neuropresença. E a minha dificuldade de explicar, né? Porque é algo muito pessoal. Então você fica 5 minutos em silêncio, não dá conta. Por quê? Quando é menos de 1 minuto, sua cabeça já foi para outro lado, você já está em outro lugar. Por quê? Porque você não tem administração do seu mindset, você não tem administração do seu mental. E você provavelmente está fazendo com que ele te fira ao invés de te ajudar. Eu estou falando de todo mundo? Não, mas infelizmente estou falando de uma grande maioria que chega no meu consultório, que chega nas constelações e que chega nos grupos absolutamente todos os dias. Mas aqui o tema é mãe. Mãe e filho, como que é isso, né? Então, você pode só fazer isso. O Sadhguru tem um aplicativo que chama Mente Superior. Não vou lembrar agora. Um aplicativo em que ele leva você a ficar 7 minutos respirando. Só isso. Gente, se um coletivo de pessoas fizerem de 5 a 7 minutos de meditação por dia, você muda o jogo planetário. Se você pegar aí de 8 bi, você conseguir que 10 milhões de pessoas, todos os dias, cuidem do seu mental, por 7 minutos, por 5 minutos no dia, você muda a coletividade. Você muda a sua relação com a sua existência. Você muda a sua relação com seus filhos, com as pessoas que te cercam. Me fala uma coisa, hoje você é mais saúde para você mesma ou mais adoecimento para você mesma? Tem que olhar para isso com muito critério, com muita seriedade. Tá funcionando para você o adoecimento? Continua no adoecimento. Porque isso me leva para o medo, para a culpa, para a vergonha, para o vitimismo, para a autocondescendência. Ai, meu filho não me ama, tem 2 dias que não me liga. Eu chamo meu filho de descarinhado quando eu ligo para ele. Nós brincamos muito um com o outro. A minha forma foi ir pro humor. Ele é um adolescente. O mundo dele já tá muito pesado. Já tá na faculdade com menos de 18 anos, morando sozinho. É desafio pra mãe, é desafio pra filho, é desafio pra tudo. Faz merda sozinho, muitas. Mas faz coisas bacanas sozinho, muitas também. Não é sobre passar a mão na cabeça nunca. Mas não é só sobre chutar também. Nós viemos do 80, que é menino cala a boca, menino não tem o que saber, menino não sei o que tem. Não é assim? E agora estamos no 8, que é o rei da mesa. Senta aqui, onde você quer sentar? O que você quer comer? Bonitinho da mamãe. Aí o bonitinho da mamãe tem 42 anos no sofá da casa da mamãe. E quando sai pro restaurante, a mamãe tem que pagar a comida do filhinho de 40 anos. É certo ou errado? Nem certo nem errado, mas desempodera esse menino e desempodera essa mãe. Porque o que uma mãe quer de um filho, de verdade? Que ele seja feliz, saudável, bem resolvido. Só que ela não é e quer que o filho seja. Não, gente, aí não dá. Aí não dá. Plantar cebola e querer colher morango docinho não vai rolar. Tá? Então, eu volto a perguntar, como é ser meu filho? Como é ser seu filho? Como é ser sua mãe? Nada está na geração atual. É isso que eu queria dizer. Nada está como é ser mãe dessa geração. A mesma coisa de ser mãe das outras gerações. Só que com desafios diferentes. É desafiador? Como é que eu vou falar para vocês que não é desafiador? Como é que eu vou dizer para vocês que isso não é desafiador? Não é assim? Depois, acho que teve uma outra, deixa eu ver se foi pesquisa. Não, a pesquisa eu mostrei para vocês. Acho que eu passei. A pesquisa que eu queria mostrar, acho que era essa mesmo, que eu falei do cigarro, lembra? Muito bom. Então, onde eu quero chegar? Quero chegar que o problema não é ser mãe dessa geração. O problema é ser você, antes de ser mãe.
Antes de ser mãe, quem eu sou? Porque ser mãe é um dos papéis que eu cumpro aqui na 3D. Mas antes de ser mãe, quem eu sou? E para o meu contexto, eu levo mais adoecimento e mais leveza para minha casa, para as pessoas que me rodeiam, para os meus núcleos. Eu levo mais consciência ou eu levo mais empobrecimento de consciência e mais adoecimento? Isso é importante da gente olhar. Eu estou sendo um instrumento de cura planetária ou só estou sendo mais uma pessoa rolada nos processos da matriz de controle? E isso vai independer se eu sou mãe ou não. Mas o nosso contexto aqui é ser mãe e entender que a própria ciência já notifica isso, não são só as constelações e nem a psicologia, de que os filhos tendem a reproduzir o padrão sistêmico, especialmente em relação à mãe. Ai, tudo é culpa da mãe. Pois é. Quer reclamar? Reclama com quem criou o planeta, não comigo, tá? Raça adâmica. Nessa programação, a nossa relação é mais tênue com quem nos gera por 9 meses, que é a mãe. A mãe é o primeiro canal de abundância, porque ela dá a principal abundância, que é a vida. Eu enxergar a vida, eu sair de um canal e vir para a vida. E a importância do pai? Depois eu faço uma live sobre a importância do pai, que não é menor, mas às vezes tem menos impacto. Tá? Então, alguns estudos demonstram, e eu no meu consultório percebo, a diferença de uma mulher, de um homem que foi criado sem mãe, por qualquer motivo, tá bom? Porque foi embora, porque abandonou, porque morreu no parto. É um vazio interno que a pessoa passa uma vida inteira, se ela não olhar, ela não consegue lidar com o vazio. Ela pode ser dona do mundo, dona do ouro todo, que ela tá sempre buscando e buscando e buscando a carência sem fim. E o pai, às vezes, é mais fácil substituir. O pai tem um papel profundo também na prosperidade. A mãe, na visão sistêmica, eu vou me conectar com a abundância. O pai, eu vou ter força para pegar essa abundância e levar para o mundo, me projetar, me colocar onde eu quero estar. Então, eu preciso disso equilibrado, materno e paterno. Mas hoje o olhar é para o materno, é para a mãe. E vai ser assim o mês de maio inteiro. Confesso para vocês que fico muito feliz, porque eu me percebo como uma excelente mãe. Mas aí tem que fazer uma pesquisa de mercado. Tem que pegar meus 3 filhos e perguntar isso para eles. Você é uma mãe muito boa, por quê, né? Eu pergunto sempre, quando eles me elogiam, como é que eu sei que eu sou uma mãe muito boa? Porque eles estão voando. E eles voltam para casa quando precisam. Me fazem perguntas importantes e relevantes para a saúde deles, para a saúde do relacionamento deles. Eles ouvem quando eu falo, foi na terapia? Está meditando? Está se cuidando? Né? O meu mais novo, por exemplo, eu nem fico sabendo quando ele vem para o terapeuta dele é daqui. Quando ele vem, aí ele demora um pouco. Falei, ué, você não chegou? Ele fala, porque eu fui na terapia. Ele tem uma programação que quando ele tem uma questão que está pesando muito, o processo psicoterápico pode ajudá-lo. E isso é uma programação de mindset. Então, eu, por exemplo, encontro equilíbrio quando eu medito. Não importa se são 5 minutos ou 50 minutos. Percebi que a meditação tem um impacto inusitado na minha existência, no meu corpo físico, no meu mental. Então, a partir dali, eu começo a me interessar mais por isso e me envolver mais por isso. Porque a energia não vai reagir à inércia. Você não vai mudar nada só dando comando quântico. Não vai mudar nada. É por isso que a gente traz para a consciência, para depois fazer os diálogos sistêmicos, para depois fazer os comandos quânticos. E o meu convite sempre vai ser para esse acordar de quem? Das mães, porque tá todo mundo com olhar, principalmente nos jovens e nos adolescentes nesse momento. Então tem um monte de frente, inclusive eu junto com o Instituto Em Vida temos um programa voluntário da nossa parte hoje para cuidar de jovens adolescentes. Junto aí com a TQA, junto com o pessoal da Harmonia ali do Reiki, para auxiliar crianças e adolescentes em vulnerabilidade emocional.
Tamanho o desespero dos pais nos procurando com crianças muito jovens, cada vez mais jovens, com crise de ansiedade, pânico e ideação suicida. E isso é estatístico, não é só aqui, não são só os meus clientes, não são só as pessoas que eu conheço. Então, o olhar foi muito para eles. Deixa eu só pegar aqui para carregar. E aí, eu conversando com o Cristiano da Envida, eu falei para ele, nós estamos enxugando gelo, hein? Estamos enxugando gelo, precisamos olhar o que vem antes. Porque nós somos frutos do meio que a gente vive. E se as mães, principalmente, conseguirem desemaranhar os filhos, a chance deles conseguirem seguir com os próprios recursos internos aumenta demais. Então, vamos trabalhar com as mães. Vamos trabalhar com essa galera. Ok? Vamos ver se tem perguntas, comentários por aqui. Não sei nem onde tá meu óculos. Deixa eu beber água. Tá fazendo sentido, gente, pra vocês? Porque eu tô pingando doação de ectoplasma. Quem me ensinou isso foi meu querido irmão de alma, Marluz Paiva. Porque ele queima também. Eu falei, meu Deus do céu, Marluz. Quando eu começo a fazer meu trabalho, ele falou, isso é doação de ectoplasma, né? Significa que a energia tá alta, que a gente tá entregando aquilo que a centelha tá pedindo e não que o nosso ego quer entregar, né? Se tiver alguma pergunta, eu vou responder. Vou tirar um oráculo aqui no final, porque afinal de contas, a gente precisa de um recadinho do universo. Quanto mais libero o meu lado, filha, e como fui criada, mais está ficando leve ser mãe com consciência plena. Eu estou em desafio muito grande, tinha raiva, e hoje peço à minha terapeuta que me sinto pai de sair. Eu não entendi o final aqui, Miriam. Ok? Mas, do ponto de vista sistêmico, todas as emoções, todos os sentimentos são listos e nos ajudam a formar algo maior. Se a gente olhar para isso. Se não, decai comprimento de onda e a gente adoece os meus e as minhas relações. Fabiana, eu acho que foi mais fácil ser filha na geração passada do que ser filha nessa geração. Interessante essa sua visão, Fabi. Eu também não sei se tá fácil ser filho dessa geração de nego com o nariz 24 horas grudado no celular. E as crianças vendo o que quer ver, os adolescentes conversando o que quer conversar, mesa de amigos e familiares, o seu pai e mãe idosos e você com o celular, os seus amigos já para sair da vida e você com o celular. Porque gente, o tempo, ele é Deus absoluto, o tempo não volta de jeito nenhum. Você fazendo bom ou mau uso dele, ele não vai voltar, né? Então, eu, por exemplo, tenho me policiado a deixar o meu celular longe de mim nos meus momentos de alimentação, para me conectar com aquele momento, com o meu corpo, com a alimentação, nos momentos com meu filho, com os meus amigos, no momento com os meus pais. Por quê? Porque aquilo não vai voltar. E eu não sei se daqui meia hora eu vou ter aquela condição de ver aquela pessoa de novo. Independente da idade dela, ela pode mudar para o exterior de repente. A gente pode perder um ente querido, infelizmente até filhos. Não é assim? Então, a gente estar em estado de neuropresença. Esse é o trabalho particular do círculo que eu coloquei como círculo terapêutico, terapia em grupo, para olhar para essa neurobiologia de neuropresença, baseado também no nervo vago. Então, uma questão bem fisiológica, junto com a questão emocional, que tem sido muito discutida na própria medicina. Então, o CEDIM, que é sexta-feira à tarde, das 16 às 18 aqui em Goiânia, a intuição foi para entregar isso para os grupos, né? Eu costumo dizer, se tiver uma pessoa, se tiver 1000 pessoas, eu vou estar lá fazendo esse trabalho. Por quê? Porque foi isso que me deu a guinada, inclusive, de cura física de muitas áreas, principalmente fígado e pâncreas, num determinado momento da minha existência. Aí caiu minha ficha, o poder da neuropresença. E não vejo as pessoas entendendo nem falando sobre isso, né? A não ser alguns psiquiatras. Mais leve ser mãe do que ter sido filha, ainda mais eu sendo mãe aos 15 anos. Quase enlouqueci meus pais, mas graças a Deus e aos direcionamentos da vida,
Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Hoje, como sempre, esse café está me ajudando muito. Sinto isso mesmo. Minha mente está me ajudando muito. Muitas fichas caindo, graças a Deus, e toda a espiritualidade, vocês terapeutas que me ajudaram. Muito bom. Eu também agradeço e reverencio a todos os meus terapeutas. Eu faço terapia com meu psicólogo há 13 anos. E aí, quando eu penso assim na minha arrogância, acho que eu preciso de alta já. Né? A importância de pegar um psicólogo, um psicoterapeuta que não tem dogma, porque ele vai lá onde tem que ir, mexe mesmo e você avança na vida, né? Só que é um dia de cada vez. A própria, eu não vou entrar nisso agora porque é longo, mas a própria energia planetária, principalmente do dia 23 para cá, tem sido muito desafiador. Então, ressonância Schumann e tudo mais, né? Que a galera já conhece aí. Então, que é a frequência, o cinturão de frequência da Terra. Então, quando sobe muito, você é obrigado a soerguer a sua frequência. Aí a galera tá com muita dificuldade. Muitos vícios, né? Eu amo café sistêmico. O Guilherme tá falando, pra mim está difícil a fase que eu estou passando. Como pai ou como filho, Guilherme? Ou como os dois, né? Porque aqui é uma live que fala de maternidade, mas quando todo mundo é filho de alguma mãe, né? E a mãe, Guilherme, tem a ver com abundância, com prosperidade. Às vezes o dinheiro até vem, mas não fica, sabe? Ou difícil demais ganhar dinheiro, trabalho, né? Então tem um pouco disso. E como pai, eu também tenho a ressonância de quem foi a minha mãe. Entendem? É tudo emaranhado. Minha infância não foi nada fácil, mas eu consegui ensinar a minha filha e hoje ela me ajuda muito. Ela é uma mãezona, muito bom. Que pena que ela te ajuda muito. Vamos inverter isso aí, né? Na lei da hierarquia, quando a filha ajuda mais a mãe do que a mãe a filha, principalmente financeiramente, tudo mais, a gente precisa fazer uma liberação disso. Ela pode ajudar, mas ela pode ajudar como filha. Então, você pode fazer o Ho'oponopono, né? Ou movimentos sistêmicos, enfim, em que você devolve a filha para o lugar dela e diz, aqui eu sou a grande e seu porto seguro. Você pode continuar nos auxiliando, né? Principalmente pais idosos, nos auxiliando, mas sem sair do seu lugar de filha. Porque senão, logo, nós somos mulheres, nós temos a maternidade em nós. Quando a gente vê, a gente está adotando o pai e a mãe. E aí, gente, a vida desanda, tá? Eu tive que aprender a soltar minha filha quando ela resolveu morar fora do país. Mas eu sou muito feliz com ela, porque ela cresceu muito. Diz que quando a mãe se torna desnecessária, ela sabe que ela foi bem, né? Que ela mandou bem. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Vou tirar um oráculo da deusa para nós hoje. Quero lembrar vocês, então, vamos lá. Na sequência aqui do mês das mães. Eu tô adorando isso, né, gente? Eu adoro trabalhar com mãe. Eu amo ser mãe. É um negócio assim... Eu amo ser mãe dos meus filhos. Então, e agora eu sou avó, né? Do mais velho. Então, gente, vamos lá. Dia 8 de maio. Maria Angélica, se falar coisa errada aí, você me corrige de novo. Então, dia 8 de maio, porque ontem à noite que a gente falou sobre isso, foi a intuição da Maria. Então, eu falei, vamos fazer. Que ela é super intuitiva e ela é uma consteladora. Ontem ela fez uma constelação, assim, um campo surreal com mãe narcisista. Olha que interessante. Até falei, nossa, podia ter filmado, era uma constelação de livro essa, sabe? Assim, como é difícil para uma filha ser filha de mãe narcisista, mas também devolver para essa mãe o que é dela, mas acolher a vida que vem para ela. Aí a vida anda, senão não anda. Fica patinando a vida toda, como era o que a moça lá viu, né? Então, gente, principalmente os relacionamentos. Então, vamos lá. Dia 8 de maio. Dia 8 de maio... Pela manhã, a gente vai ter movimentos e comandos para liberação de mães e filhos no online, tá bom? À tarde vai ser presencial aqui em Goiânia. Falei certo agora, né? Acho que à tarde vai ser das 15h30 às 18h30, às 17h30, alguma coisa assim. 2 horas e meia nós vamos ficar ali trazendo para consciência para depois inserir o comando quântico, tá bom? Isso dia 8. Toda sexta-feira, das 16 às 18, tem o CEDIM, que é o Círculo de Terapia em Grupo.
trabalhando muito neuropresença. Dia 20 de junho, a gente tem um encontro aí, é um encontro maior, é uma imersão aqui em Goiânia, que eu vou estar facilitando junto com outros profissionais. A gente vai estar trabalhando com o tema dinheiro, tá? Dinheiro, conexão. Então, tem ou não a ver com mãe? Sim, tem a ver com mãe. Provavelmente os movimentos vão vir com frequência musical, comandos quânticos, movimentos sistêmicos e tudo aquilo que a sua hierarquia puder trabalhar ali, tá bom? Mais algumas liberações de consciências. Ser minha mãe deve ter sido bem difícil. Ser minha filha também é, risos. É bem assim. Como toda mãe, entrego o melhor, o que não significa que seja o melhor para minha filha. Gente, isso é muito legal. Gosto quando o Bert Hellinger fala assim: todo ser humano é imperfeito e inacabado. Então, a mãe também é um ser imperfeito e inacabado. Quando a gente libera essa mãe como filha, a gente libera essa mãe para ela ser um ser humano comum, a liberação vem. A gente para de exigir dessa mãe o que ela não tem ou não teve para nos dar. Nesse momento, eu paro de exigir de mim uma perfeição como mãe que é impossível existir. Então, eu saio da frequência da culpa e do medo em relação aos filhos que vêm de mim. Interessante, né? E vou liberando essas gerações para que eles estejam mais fortalecidos e menos entorpecidos, tá bom? O que mais aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa. E como mulher antes de mãe, me cuido com autoconhecimento na veia. Por isso que a sua filha teve a liberação fortíssima que ela teve no campo de constelação, né? Constelei ela lá em São Paulo. Está fazendo sentido? Muito sentido, Ale? Sim, muito esclarecedor. Ser mãe é sempre desafiador, independente das gerações. É uma responsabilidade. A responsabilidade precisa ser com a cara fechada, como nos disseram que tinha que ser, né? Percebo que depois de entrar para essa caminhada do autoconhecimento, ficou mais leve a conexão com os meus filhos, principalmente a de 21 anos. Ai, Pamela fica muito feliz por isso. Já constelei o filhinho dela de 10, uma criança muito especial. E agora você é CSM também, né? Você fez a imersão. Muito mais fácil ser mãe do que ser filha. Olha que interessante. Percebo que quanto mais trabalho em mim, mais liberto meus filhos para a vida. É muito maravilhoso isso, também acho. Calu, olá. Vamos lá, vamos ver aqui se tem mais uma pergunta. Acho que não tem mais, né? Se tiver, podem ir colocando aí. Bom, meninas e meninos, mães, filhas, filhos, espero que essa live possa ter contribuído substancialmente para suas relações, para você olhar para você, o quanto você está cuidando da sua mente o tempo todo, que seja via terapia, meditação, o nome que você quiser dar aí, né? Só não dá para parar. Então, não permita mais a entropia psíquica, não, porque ela está nos levando para um lugar muito perigoso. E ao nos levar para esse lugar escuro e perigoso, está levando os nossos filhos também. E eles vão levar as próximas gerações, se eles não se perceberem. Tá bom? E aí a gente vai ver o caos instalado que hoje nós estamos, infelizmente, testemunhando por a maioria não ser incentivada a olhar para tudo isso. Porque, gente, o adulto ele já chega traumatizado na terapia. A criança e o adolescente, não. Eu consigo trabalhar mais na prevenção, né? Tá bom? Então é sobre isso. Vou tirar o oráculo. Vamos tirar um oráculo bem feminino, que é o da deusa. Ele até veio no cedinho de sexta-feira passada. Qualquer dúvida que vocês têm, o grupo da imersão do dia 20 de junho, do dinheiro, que é uma imersão de dia todo presencial aqui em Goiânia, dá no sábado. Então dá tempo de você organizar, se você não é de Goiás, né, pra vir. Deixa eu só pegar aqui. Nós vamos ficar o dia inteiro nessa imersão. Já tem um grupo com mais de 40 pessoas interessadas lá. É só pedir o link aí no direct, tá bom? Que a gente manda pra vocês. Ou pede lá no WhatsApp mesmo. Vamos ver, então. As informações sobre o dia 8, online ou presencial, a mesma coisa.
É só pedir aí no direct que a gente vai mandando. Ah, quero fazer terapia. Lá também, tudo lá. Ou eu, a Vivi, ou a Joyce falamos com vocês. A gente está sempre à disposição. E o próximo Café Sistêmico, eu devo estar trazendo mais assuntos relacionados à mãe como caminho da abundância, né? Ah, outra coisa que eu falei no início, a gente vai ter Black Maio, né? Não tem a Black do final de ano, a Black Maio é específica para mães, filhas, filhos que queiram iniciar ou continuar essa jornada de autoconhecimento. Então, os atendimentos, eles em maio, olha que interessante. Então, os atendimentos em maio serão destinados a descontos de até 50%, 60% para facilitar, possibilitar que as mães entrem nesse contexto e as filhas também. Achei interessante que a primeira carta que veio foi a carta de Oxum, que é considerada uma deusa do ouro, da riqueza, né? Da abundância das águas. Que no oráculo da deusa também se remete à sensualidade feminina, que tem a ver com prosperidade e abundância. A natureza é muito sedutora. Quando você vai, é muito mais fácil meditar num ambiente lindo e harmonioso. Só de estar lá você já está meditativa. E é interessante que a primeira carta que veio, e o tema é mãe, o caminho da abundância, foi o arquétipo de Oxum, que enquanto orixá é o arquétipo da abundância. Água é a abundância, né? As cachoeiras e o ouro. E a segunda que veio foi a deusa Freia. Olha que bonito, que é a deusa da sexualidade. Do ponto de vista de chakras, o chakra sexual é a nossa conexão com abundância e prosperidade, em ligação com o chakra básico. Olha que interessante isso, né? É a libido, a pulsão de vida, como dizia Freud, a nossa vontade de estar na vida, de fazer o que tem que ser feito por nós, não pelos outros, que é o tema exato da nossa live de hoje. Então a ideia era uma carta só, mas vieram duas. Oxum, a deusa brasileira das águas, dos rios, riachos e fontes. É conhecida por seu amor pelas coisas belas. Muito feminina, né, gente? Ela gosta de se enfeitar, especialmente com cores amarela e dourada, cor do ouro. Gosta de ritos em ambientes aquáticos que incluam homenagens com mel e dinheiro, moedas de cobre. Seu colar de búzios simboliza o seu conhecimento e poder de adivinhação. Dizem que as mulheres devotadas a Oxum carregam o dom especial dessa deusa. Elas andam e dançam de modos mais excitantes e provocantes, e no seu caminho está o fluxo das águas e da abundância. Será, gente? Eu amo oráculo. Por quê? É a mesma coisa de um campo de constelação, né, gente? É um campo de energia quântico. Olha que ressonância legal. Qual é o significado dessa carta para nós hoje? Oxum aparece sedutoramente na sua vida e adula você para te lembrar de reverenciar a sua sensualidade. A totalidade, quando aqui no oráculo da deusa fala totalidade, significa a cocriação da realidade que você quer ter, né? Então, a totalidade é alimentada quando você concentra a sua atenção e o seu tempo no corpo. O que é isso? Neuropresença. Respeitando e dando espaço aos sentidos e à sua própria sensualidade. Oxum está aqui para dizer que é hora de sensualizar a sua vida. Ela convida você a seguir essa sua orientação. E aí, quanto você está nadando nas águas e sensualizando a sua própria vida? Com a energia do ouro, com a energia das águas, com a leveza que um banho traz. É muito de mãe isso, mas é muito de mulher.
E Oxum é a frequência da prosperidade financeira, da abundância material, da riqueza, mas é a riqueza fluida, não é a riqueza castrada, cheia de culpa. E a gente se conectar com esse arquétipo hoje vai ser muito importante para o nosso trabalho do dia 20. Isso aqui para mim é uma resposta, tá bom? Uma resposta. Que quem já está dentro, do ponto de vista quântico, já até aconteceu, a coisa já virou a chave. E eu tenho certeza disso. Está muito forte para nós que estamos envolvidas com isso. Nós estamos muito animadas com tudo isso. Não posso contar aqui, mas tivemos uma reunião esse final de semana, uma imersão em um lugar lindo. E foi muito rica para todas nós que estivemos lá. A outra é a Freia, que é a deusa da sexualidade, que foi a outra carta que saiu aqui. Olha lá a Freia. Vou mostrar para vocês. Linda, né? Gente, Oxum e Freia. Na mesma tiragem, é porque vocês não entendem o que é frequência vibracional de oráculo. Porque se tiver alguém aí que entenda, já entendeu que está tendo uma liberação de DNA ancestral em relação à escassez e prosperidade nossa e das gerações que vêm de nós. Basta a gente dizer sim e fazer os movimentos que a gente tem que fazer, tá bom? Bom, na mitologia, os europeus do norte chamaram sua deusa sensual de Freia. Viu que tem a ver com sensualidade também? Que significa concubina, e deram seu nome para o 6º dia da semana, sexta-feira. Ela era a regente ancestral dos deuses mais velhos. Ela e Friga são 2 aspectos da grande deusa. Freia é o aspecto donzela, Friga o aspecto materno. Freia não discrimina ao acolher amantes. Todos os deuses eram jogo limpo. Quando Freia aparecia envolta em seu manto de plumas e não usando nada a não ser o seu colar mágico de âmbar, ninguém podia resistir a ela. Olha que interessante que Karina Klein, uma grande astróloga, tirou oráculo para mim junto com o meu mapa astrológico desse ano, em Tumbiara 2 semanas atrás. E ela me falou, conecta esse ano para você, a conexão é com o dourado e com as águas. E o seu arquétipo é a deusa tríplice, que é a mãe, a figura da mãe, a figura da donzela e a figura da anciã. Inclusive tá como tela aqui do meu computador, do meu celular. E olha a carta que saiu, Freia, que é a donzela e representação da maternidade lá na deusa tríplice. Olha a sincronicidade de tudo isso, né? Significado dessa carta para nós hoje. Freia está aqui para ajudá-las a respeitar a sua sexualidade. Está na hora de você se ligar a essa energia vital, primordial, espiritual e revigorante e expressá-la, tenha ou não um parceiro ou uma parceira. Trata-se de estar plenamente presente no corpo, neuropresença, a mesma lógica da live, a mesma lógica da carta da sensualidade de Oxum. É o mesmo recado, gente. Fala sério se a gente não pegar isso aqui para a vida hoje. Aí é porque não quer nada com nada mesmo. Vamos ser muito honestas. Trata-se de estar plenamente presente. Não só os ombros ou a cabeça, mas também o clitóris, os seios, os pés. Trata-se de sentir a energia vibrante, elétrica dos órgãos sexuais e usá-la para animar o seu ser. Isso vale para os homens também no chakra sexual, né? Você anda sentindo que a sexualidade é enorme ou assustadora demais ou representa um tabu? Você tem medo de que viver e amar a sua sexualidade a impede de ser uma boa menina? As advertências que você recebeu lá na adolescência a estão impedindo de explorar a sua sexualidade, a sua pulsão de vida, a sua libido. Libido não é só sexo, sexualidade não é só para o sexo, é também sexualidade, pulsão de vida na psicanálise, significa ter a força interna para fazer o que tem que ser feito, para ir para o sol, para vibrar, para ser luz no planeta. É sobre isso o nosso convite maior, não é assim?
E aí ele fala aqui um pouco mais do tabu, né? Se lidar com a sexualidade provoca medo em você, talvez você queira trabalhar com Kali. Kali é outra deusa, né? Que ela trabalha com medo. Ou deva consultar um terapeuta. Olha que interessante, a gente falando exatamente disso. Meditação e terapia, terapia e meditação, constelação. E o oráculo da deusa traz isso, né? A deusa trabalhar com medo, que aqui é representado pela deusa Kali, ou buscar consultar um terapeuta. Você tem estado ocupada demais sem tempo para sua sexualidade? Você sente que o sexo exige um parceiro, uma parceira, e que se não estiver com alguém não pode desfrutar da sua sexualidade? Freya diz que quando você vive a sexualidade, você se abre para a energia dinâmica que flui em toda a criação. Quando você se retrai, se exclui, se desliga da sua sexualidade, você limita suas possibilidades de entrar em contato com a energia da deusa, que lhe traz mais vitalidade. O caminho para a totalidade deve incluir todos os seus aspectos, e a sexualidade é um aspecto muito importante. Gente do céu, olha esses arquétipos, porque aqui é geometria sagrada, o arquétipo já atua no seu campo vibracional. Estamos falando de frequência. Estou muito impressionada com o oráculo de hoje, com a conexão, com o que veio na minha meditação de manhã. A minha meditação da manhã veio exatamente ativar a libido. Olha que louco, fiz uma meditação rápida de 20 minutos hoje pela manhã. E veio muito forte o chakra sexual, o chakra básico, a pulsão de vida, essa libido feminina. E eu nem tinha pensado que já era conexão aqui com a live, né? Porque nós estamos falando de mães, de maternidade, eu como mãe e eu como filha, como filho. Estou falando da minha ancestralidade toda, do meu feminino sagrado, que é a conexão com a abundância de tudo que é, isso inclui a abundância da minha saúde mental. Olha que bonito isso, gente. Estou muito fortalecida com o trabalho de hoje, com os oráculos de hoje. Muito agradecida a vocês. Tem sido dias e tempos muito desafiadores para a maioria de nós, principalmente mães, né? Não pensem que é diferente aqui no Instituto, que é diferente aqui comigo, tá bom? Nós estamos aqui na terceira dimensão, um dia de cada vez. É assim que Patrícia de Oliveira da TQA sempre fala, e eu sinto isso. Um dia de cada vez. Eu busco não entrar em entropia. Isso é muito difícil de ser feito por conta do condicionamento que a gente tem, mas é muito possível de ser feito. E eu tenho colhido coisas inimagináveis para essa encarnação. Inimagináveis. É uma escolha que eu fiz para a minha vida, a minha existência. O mundo pode estar caindo ao meu redor. As pessoas podem estar todas contra mim, o que eu penso, o que eu acredito. Mas a minha psique, a minha mente trabalha a meu favor na maior parte do tempo. E quando eu não consigo que ela faça isso, eu busco ajuda com toda a humildade do meu coração. E eu espero de toda a alma, de todo o coração, que nós, principalmente, que experimentamos o amor da maternidade, queiramos liberar as próximas gerações de verdade. Mas primeiro liberar nós mesmas para um fluxo de mais leveza nessa vida. Sem tanto ranço, sem tanta dogma, sem tanta crença que está aprisionando nossos dias. E o tempo vai passando, independente se você está bem ou se você não está bem. Então é sobre isso que nós estamos sempre falando há 6 anos aqui no Café Sistêmico. E hoje são mais de 6.000 mulheres nesse processo. Aqui do Prospere Feminino. Né? Prospere Feminino já vem em maio também. Ontem, conversando com uma pessoa, eu falei, você vai ter que encaixar a Prospere Feminino aí. Ela, como? Questão de trem que você inventa? Falei, não sei não, porque a frequência do Prospere Feminino é que foi o dínamo desse instituto há 6 anos atrás, né? Que é aprender a prosperar financeiramente com essa lógica aí da frequência vibracional. Eu já tô ficando em delay, vocês já estão percebendo, né, que eu tô acessando algumas outras coisas. Hoje a energia forte que veio, vou mostrar para vocês. Isso aqui é naturalmente um símbolo, só isso, das mães estelares, que é uma hierarquia que me ancora e ancora todo o trabalho do Instituto,
né? Se eu pudesse, ficaria aqui o dia todo com vocês, sem nem ter que olhar para vocês, porque eu sinto a vibração que vem do campo. E é uma vibração de cura. Cura vibracional. Cura para as nossas células, para os nossos órgãos. Cura para o nosso sistema nervoso central, para as nossas preocupações, para o nosso estresse. Eu acredito muito na cura planetária, de todo o meu coração. Eu sei que o mundo está derretendo. Eu tenho total... Não sou alienada. Mas eu prefiro acreditar no que eu ensinei para o meu filho quando ele era muito pequenininho, que alguém, infelizmente, na escola, para atacá-lo, disse para ele que o Papai Noel não existia. E ele ficou muito decepcionado, porque na minha casa sempre foi assim, um grande frenesi o Natal, né? Foi algo bom que eu trouxe do meu sistema familiar. Natal é muito esperado para os nossos corações. O presente está lá na beirada da cama, nem que seja uma coisa muito simples. E eu passei isso para as próximas gerações. E um dia, ele muito pequeno, chegou em casa muito choroso e falou: mamãe, Papai Noel não existe. Eu falei: por que você está dizendo isso? Porque o coleguinha falou que o papai dele falou que isso é bobagem. E eu falei: nossa, que interessante, ele te falou isso? Falou, mamãe, e agora? O Papai Noel existe ou não existe? Eu falei para ele: eu acredito em Papai Noel e ele vem todo ano. Ele me surpreende todos os anos com alguma coisa muito, muito legal. Então, normalmente, meu filho, a vida da gente é pautada naquilo que a gente acredita. Então, escolha se você quer acreditar ou não no Papai Noel e permitir que ele traga seus presentes ou não para você. Então, é sobre isso. A minha vida é aquilo que eu acredito. E eu gero ao meu redor essa frequência daquilo que eu acredito. E as pessoas se sentem bem ou mal perto de você. Elas estão indiferentes ou elas querem você por perto. Isso é importante, porque isso vai te estimular a não estar mais na solidão, a não mais fumar 15 cigarros por dia, sem estar com o maço de cigarro perto de você. Isso é muito importante para as mães, acreditem em mim. Eu atendo mães muito desoladas em todos os sentidos. Algumas não têm motivo aparente, outras já entregaram os filhos. Não tem mais o que fazer na lógica do mundo. E eu nunca vou indicar profissionais que vão dizer para você: se acostume com essa doença. Desista do seu filho. Desiste da sua vida porque já deu, essa doença que você tem aí é autoimune. Jamais. Jamais. Eu e todos os profissionais que me cercam jamais vão te falar isso. Eles vão buscar alternativas até o último minuto, para que você tenha muito bem-estar, o máximo de bem-estar na sua vida. E é a sua mente que vai trabalhar a favor do seu bem-estar na maior parte do tempo, ou vai interferir muito no seu mal-estar, para que você esteja muito pesada na maior parte do tempo. Então é sobre isso, Café Sistêmico. Fico feliz que estejam aqui, que a frequência seja essa de cura vibracional. Espero que a cura vibracional chegue na sua vida agora, onde você estiver precisando, na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua cidade, do seu bairro, na vida do seu país, e especialmente nos hospitais, nos leitos de hospitais, nos corações daqueles que amam e estão vendo seus entes partirem. Também que a cura vibracional chegue nesse momento nos nossos filhos, sejam eles biológicos ou não. Que a cura vibracional vá para todas as nações. Que as nações representam os filhos de Gaia, os filhos da Terra. Que todos os filhos da Terra se permitam serem beneficiados pela cura vibracional da luz, do amor, da gratidão. Isso aqui que a gente está sentindo agora, que a gente chama de paz, e eu chamo de alegria. Porque, como disse uma frequência que eu respeito muito, sem alegria, minha filha, não chegamos ao Cristo. E eu não estou falando do Cristo criado pelas religiões. Eu estou falando de um grande avatar que era alegre, bem disposto, confraternizava com todo mundo sem precisar de templo, sem precisar de uma carruagem de ouro. Esse é um grande avatar. Tiveram vários outros mestres ascensos como ele no planeta, mas esse é o mais conhecido no meu país e eu tenho profundo respeito por ele. Não pelos dogmas e o que dizem dele, e não para ficar assistindo ele ser pregado na cruz todos os anos, mas para fazer uma reverência
porque o meu olhar vai para a mãe desse ser também. Talvez tenha sido a mãe que tenha que ter testemunhado a maior dor que um ser humano pode testemunhar, que é ver um filho ser dilacerado. E ainda assim, continua na orbe terrena, porque segundo as obras espiritualistas, ela diz assim como todos os mestres aceios, como a própria mestra Kuan Yin, da Grande Fraternidade Branca, enquanto tiver uma mãe chorando por um filho na terra, ou tiver um filho em grito e desespero, eu vou continuar por aqui, auxiliando. Então é sobre isso que nós estamos falando, não é sobre religião, não é sobre acreditar ou não, é sobre sentir, viver, colocar em prática. E isso, gente, sem a gente caminhar profundamente para o autorrespeito, a gente vai continuar reproduzindo crenças. E eu espero mesmo que isso não aconteça nem comigo, nem com vocês, porque a vida é saborosa demais pra gente estar perdendo tanto tempo acreditando no que estão falando pra gente. Um beijo no coração de vocês, muita luz, e espero encontrá-las todas as mães, em qualquer desses eventos que a gente está promovendo aqui no Café Sistêmico. Sempre é uma honra para mim participar me permitirem ser facilitadora de grupos do nível das pessoas que têm me cercado hoje, como vocês. Gratidão infinita, gratidão aos meus ancestrais e gratidão aos ancestrais de vocês. Fiquem com Deus, uma ótima semana para todo mundo aí. Tchau, tchau.